Rapaziada, hoje nós vamos bater um papo sobre o consumidor nos tribunais. Vamos bater papo sobre dicas da inicial, vou conversar sobre entendimentos do STJ com vocês entendimentos que podem ser úteis no seu dia a dia, dicas práticas para inicial, enfim. Hoje nós vamos bater papo sobre o consumidor nos tribunais. E eu quero começar falando de um tema específico. Eu quero começar dando alguns toques sobre a petição inicial, dando alguns toques práticos acerca do direito do consumidor, acerca da defesa do consumidor em juízo. E o primeiro assunto, o primeiro tema que eu quero falar com vocês é sobre o endereçamento da inicial. Mas eu vou um pouco além. Não é endereçamento, é sobre a competência para julgamento das demandas consumeristas. Percebam comigo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele tem uma finalidade muito específica, que é promover a igualdade, equilibrar as relações consumeristas. Eu gosto sempre de mencionar isso porque, percebam, muitas pessoas pensam que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que protege o consumidor a todo custo e regulamentando e punindo os fornecedores e que sempre o consumidor vai ter razão. Não é assim que funciona. O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma finalidade. Não é proteger somente o consumidor, mas equilibrar as relações consumeristas, que podem ser desequilibradas pela hipossuficiência do consumidor. Então percebam que o Código de Defesa busca promover é a igualdade, é o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Dito isso, eu quero te contar algo. Vamos falar sobre competência para o julgamento das ações consumeristas. E aqui eu preciso te contar. Porque qual é a regra básica do Código de Processo Civil? A regra básica é que as demandas fundadas em direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis seja ajuizada no domicílio do réu. Perceba, a regra básica de competência é que as demandas sejam ajuizadas no foro de domicílio do réu, quando se tratarem de direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis. Mas se esta regra se estendesse, fosse plenamente aplicada ao direito do consumidor, o consumidor certamente ele estaria inserido num contexto de grande dificuldade. Eu te explico. Imagine você, cliente de um banco cuja instituição financeira cuja sede é São Paulo. Se você precisar, você é do interior da Bahia, do interior de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro, do interior do Espírito Santo. Para demandar, você teria que ajuizar uma demanda lá em São Paulo. Imagine que você compre algo na Magazine Luiza, na Amazon, nos grandes varejistas e tivesse que litigar no domicílio dessas pessoas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, visando equilibrar as relações, visando facilitar a defesa dos direitos do consumidor, criou no seu artigo 101, inciso 1, uma regra muito específica, uma prerrogativa que permite ao consumidor litigar no foro do seu domicílio nas demandas inerentes à responsabilização do fornecedor. Então, primeiro ponto, o Código de Defesa, e a gente vai bater um papo longo sobre isso. O Código de Defesa ele permite que o consumidor, quando autor de demandas consumeristas, as ajuize no foro do seu domicílio. Então percebam, regra geral do Código de Processo Civil, foro de domicílio do réu. Responsabilização do fornecedor em demandas ajuizadas pelo consumidor, foro de domicílio do próprio consumidor. Então percebam, o consumidor ele pode ajuizar as demandas no foro do seu domicílio. Ponto. Mas eu preciso ponderar sobre esse dispositivo. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler esse dispositivo junto com vocês. Venham comigo. Eu estou no artigo 101, inciso 1 do CDC. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo, no disposto nos capítulos 1 e 2 desse título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Mas aí, eu quero chegar a um ponto importante aqui com vocês. É uma prerrogativa do consumidor ajuizar a demanda no foro do seu domicílio. E como prerrogativa que ela pode ser objeto de renúncia. Então, o consumidor ele
pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, mas nada impede que ele renuncie a esta prerrogativa e decida ajuizar no foro de domicílio do réu, no foro de domicílio do fornecedor. E vários motivos podem ensejar isso, como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação do escritório do professor Diego. Uma cliente minha reside em uma determinada cidade. Vocês vão entender como a gente tem que manejar as prerrogativas consumeristas. Uma cliente minha, ela reside numa cidade X. Só que ela tem uma enfermidade muito grave, é uma ação inclusive contra planos de saúde. E a sede do plano de saúde é em outra cidade, na cidade onde fica o meu escritório, por coincidência, aqui na região de Minas Gerais, em Ipatinga. E aí o que acontece? Ela reside em uma cidade, o plano de saúde é daqui, e aí surgiam duas circunstâncias. Poderia ajuizar no foro de domicílio dela, ou poderia ajuizar no foro de domicílio do réu, renunciando à prerrogativa de foro de domicílio do autor. Como na demanda dela, principalmente em razão do estado de saúde dela, eu pedi para não ter audiências, quem resolveria tudo basicamente seria o escritório. Eu optei por renunciar e ajuizar no foro de domicílio do réu, que por coincidência era o mesmo foro de domicílio do meu escritório, que ia facilitar a defesa dela. Conseguiram perceber? Ia facilitar a defesa dela, a renúncia. Então, primeira conclusão que a gente pode tirar do endereçamento, da competência para julgamento das ações consumeristas. Nós podemos concluir que existe uma prerrogativa em benefício dos consumidores, que é de ajuizar as ações no foro do seu domicílio, mas que essa prerrogativa ela pode ser objeto de renúncia para que a demanda seja ajuizada no foro de domicílio do réu ou no lugar do acidente, etc, etc, etc. O que eu quero deixar claro, o que eu quero deixar em evidência nesse momento é o seguinte: o consumidor ele pode renunciar a essa prerrogativa, mas isso não significa que o consumidor pode escolher aleatoriamente onde ele irá litigar. Ele até pode renunciar, mas desde que respeite as regras gerais dos artigos 46 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, o consumidor ele não pode abrir mão da prerrogativa de litigar em seu foro de domicílio para escolher aleatoriamente um juízo competente. Não. Ele pode renunciar a essa prerrogativa, mas desde que respeite as regras ordinárias acerca da competência. Então, tratar dessa competência, tem uma outra dica que eu quero dar acerca de petição inicial consumerista que me chama muito a atenção. Então, vencemos essa primeira parte acerca da competência. E agora uma outra dica prática de quem litiga diariamente na esfera do direito do consumidor é a seguinte. Eu percebo, e é muito comum isso, que muita gente ajuiza demandas consumeristas e simplesmente pede a inversão do ônus da prova. Inverte o ônus da prova. Pede a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, gente, ela não acontece de maneira automática. Existe a necessidade da comprovação de um requisito dentre dois, são requisitos alternativos, que é a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Então, eu percebo que muita gente tem em mente que o direito do consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei protetiva de todas as formas, que sempre o consumidor vai ter razão. E não é assim. Existe a necessidade de alguns cuidados na elaboração, principalmente da petição inicial, quando você firma a sua pretensão, quando você concretiza o seu direito de ação e que você vai delimitar a sua demanda. Então perceba que é adequado na petição inicial consumerista, quando você pleitear, e isso vai ser quase sempre, quando você pleitear a inversão do ônus da prova, é adequado que você abra um tópico para justificar essa inversão do ônus da prova, seja demonstrando de forma cabal a verossimilhança das suas alegações, ou seja ainda demonstrando que existe presente no caso concreto a hipossuficiência, seja a hipossuficiência financeira, seja a hipossuficiência técnica. Bacana, rapaziada? E agora o que eu vou fazer? Aliás, que nós vamos fazer em conjunto. Eu quero bater papo com vocês acerca de julgamentos, de teses fixadas pelo STJ, teses interessantes, para a gente simplesmente conversar, para compreendermos a importância da realização de uma ampla interpretação da norma, de uma rica hermenêutica do direito. E a gente vai batendo papo, a gente vai conversando. Vou inclusive utilizar o nosso material autoral aqui na aula
Porque, para começar, eu quero falar de um dispositivo legal muito específico, para que nós compreendamos a importância da hermenêutica jurídica. A partir de agora, nós vamos nos dedicar ao artigo 10, inciso 3, da Lei 9656 de 98. E essa análise ela não é desproposital. Eu peguei teses fixadas pelo STJ em 2020 sobre esse dispositivo. E nós vamos perceber como um dispositivo simples, ele pode desaguar na importância, ele pode desaguar na necessidade de uma ampla interpretação. E nós vamos fazer isso em conjunto. Primeiro eu vou jogar para vocês esse dispositivo na tela, para a gente entender o que é esse dispositivo. Deixe-me voltar aqui para jogar na tela. Joguei na tela para que a gente possa analisar em conjunto esse dispositivo que nós vamos tratá-lo agora. E vocês vão perceber que eu coloquei esse dispositivo com uma finalidade muito específica. Duas teses fixadas pelo STJ falam exatamente dele. Vamos lá, vamos analisar esse dispositivo legal e a gente continua a nossa conversa acerca dele. Artigo 10. Vou aumentar aqui para vocês, agora vai ficar melhorzinho. É instituído o Plano Referência de Assistência à Saúde com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 desta lei, exceto. E aí a lei, ela especifica alguns procedimentos, alguns tratamentos que os planos de saúde não são obrigados a custear no chamado Plano Referência de Assistência à Saúde. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, e chega até o ponto da inseminação artificial. Foquem, o plano de saúde, em tese, pelo menos pela regra geral estabelecida pela Lei 9656, ele não é obrigado a custear tratamentos relativos à inseminação artificial. Pause, vimos o que está no artigo 10, ou seja, os planos podem não ser obrigados a custear inseminações artificiais. Mas, Diego, o que nós vamos bater papo, vamos ter que compreender sobre isso? Esse dispositivo é por demais claro. Me ajuda aí, né, Diego? Eu quero conversar com vocês primeiro sobre uma situação interessantíssima que chegou até o STJ, de uma menina, escutem bem, a menina que eu digo uma mulher jovem, teve um câncer muito pesado e ela precisaria passar por uma quimioterapia cujos efeitos colaterais tinham entre eles a falência ovariana, ou seja, ela ia se tornar infértil em decorrência da quimioterapia a qual ela seria submetida. E aí, o médico dessa menina disse o seguinte: olha, tem um jeito de nós conseguirmos preservar a sua fertilidade, já que você ainda não tem filhos e sonha ter, que é congelando os seus óvulos. É a chamada criopreservação dos óvulos dela. Então, ela foi e solicitou isso para o plano de saúde. Falou, olha, como isso faz parte do tratamento, para diminuir os meus efeitos colaterais, eu quero que custeie. O que o plano de saúde naturalmente fez? Não vamos custear isso aqui, porque o artigo 10, inciso 3, nos permite excluir da cobertura os cuidados, os tratamentos inerentes a inseminações artificiais. E aí chegou-se num embate, porque percebe, ela disse, eu não quero fazer uma inseminação artificial. Essa criopreservação, ela está inserida num contexto de não prejudicar mais a minha saúde, de preservar a minha fertilidade e não de reproduzir-me agora. E aí ficou nessa briga. Primeiro grau de jurisdição, ela conseguiu que o plano fosse condenado a custear. O plano de saúde, a operadora do plano de saúde, naturalmente recorreu dessa decisão e levou para o tribunal.
O tribunal manteve a decisão de primeira instância e isso foi desaguar no STJ. E a partir daqui, eu começo a bater um papo já no sentido de levá-los a compreender a tese fixada pelo STJ. Gente, a gente sempre deve buscar, na interpretação da lei, a chamada ratio dela, a intenção do legislador. E eu acho que fica bem claro aqui no artigo 10, que quando o legislador permite ao plano de saúde não custear tratamentos inerentes a inseminações artificiais, o que o legislador quer dizer é o seguinte: olha, você não pode ser obrigado a custear as técnicas de reprodução assistida imediatas, que as pessoas queiram desaguar na gestação nesse momento. No caso dela, a criopreservação, embora seja uma técnica de reprodução assistida, não estava inserida num contexto de reprodução, mas num contexto de preservação da fertilidade como parte de um tratamento quimioterápico que ela estava se submetendo. Então, o STJ, diante desse contexto, o que ele olhou para essa norma e fez? Ele lembrou do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala sobre a interpretação da lei. O juiz deve, na aplicação da lei, buscar as exigências do bem comum e também as finalidades sociais da norma. Então, buscou-se a intenção do legislador, buscou-se o aspecto teleológico da norma. E foi nesse sentido a tese fixada, de que se a criopreservação estiver inserida num contexto de preservação da fertilidade em decorrência de tratamento quimioterápico, o plano de saúde ele terá a obrigação de custear esse tratamento, mas tem um detalhe, somente até o fim do tratamento quimioterápico. Após o fim do tratamento quimioterápico, o custeio, ele naturalmente vai ficar por conta do paciente. Eu vou jogar na tela e a gente vai bater um papo sobre isso, eu vou ler a tese fixada e a gente vai poder compreendê-la um pouco melhor. Vamos que vamos, percebam comigo, tema fixado, planos de saúde, tratamento quimioterápico, prognóstico de falência ovarina ou ovariana, tanto faz, como sequela, criopreservação dos óvulos, necessidade de minimização dos efeitos colaterais do tratamento, princípio médico, primum non nocere, primeiro não prejudicar, obrigação de cobertura do procedimento até a alta da quimioterapia. Possibilidade. É devida a cobertura pela operadora do plano de saúde? É devida a cobertura pela operadora do plano de saúde do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil até a alta do tratamento quimioterápico como medida preventiva à infertilidade. E agora vamos para as informações. De inteiro teor, cinge-se a controvérsia sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o procedimento de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita à quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, como medida preventiva à infertilidade. Nos termos do artigo 10, inciso 3 da Lei 9656 de 98, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a inseminação artificial. Inclusive, o próprio STJ escreveu errado aqui, não é artificial. Compreendida nesta a manipulação laboratorial dos óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida. E aí cita-se uma resolução da ANS 387 de 2016. Nessa linha, segundo a jurisprudência do STJ, não caberia à condenação da operadora do plano de saúde a custear a criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. O caso concreto, porém, revela a necessidade de atenuação dos efeitos colaterais previsíveis e evitáveis da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio do primum non nocere e à norma que emana do artigo 35F da Lei 9656 de 98, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. Nessa hipótese, é possível a manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado como medida de prevenção
para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico. Ressalte-se a distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueles em que a paciente já é infértil e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. Gente, então percebam a importância de se realizar uma interpretação ampla da norma. Nesse dispositivo, nesse ponto, o julgador teve que buscar a intenção do legislador. E agora a gente chega a um outro ponto. Eu quero tratar de uma outra tese fixada pelo STJ em 2020 sobre o mesmo dispositivo. Uma tese interessantíssima sobre o mesmo artigo 10, inciso 13. E eu começo a contar esse caso para vocês aqui agora. Vamos lá, já temos nossos 21 minutos de aula. Caramba, passa rápido o tempo, né? Pessoal, venham comigo. O artigo 10, inciso 3, ele diz que os planos de saúde não são obrigados à cobertura de inseminação artificial. Só que eu preciso de antemão te explicar um detalhe. Inseminação artificial nada mais é do que uma das técnicas de reprodução assistida. Então, inseminação artificial é uma modalidade de reprodução assistida, que tem também a fertilização in vitro como modalidade. Então nós temos aqui técnicas de reprodução assistida, e dentre elas existem basicamente duas técnicas de reprodução assistida: a inseminação artificial e a fertilização in vitro. E aí a gente precisa entender o que é inseminação artificial, o que é fertilização in vitro, para que nós possamos compreender direito a ratio desse dispositivo. A inseminação artificial é a técnica de reprodução assistida pela qual o gameta masculino é inserido artificialmente no corpo da mulher. Mas a fecundação acontece lá dentro, no corpo da mulher, de maneira natural. Somente o gameta masculino é que é inserido artificialmente no corpo da mulher. É a inseminação que é artificial. E existe também a chamada fertilização in vitro. Esse nome nos diz muito. É quando a fecundação é quando o encontro dos gametas masculino e feminino acontece num vidro, numa proveta de laboratório. E aí sim o que é inserido na mulher já são os embriões que formam decorrentes daquela junção dos gametas masculinos. Então, na fertilização in vitro, a junção do gameta masculino e feminino acontece fora do corpo da mulher. É uma fecundação extracorpórea. Já na inseminação artificial, ela é intracorpórea, acontece de maneira normal dentro do corpo da mulher, somente a inseminação que é artificial. E aí percebam comigo que o artigo 10, inciso 13, eu volto para esse artigo 10, inciso 3, percebam que ele menciona apenas a inseminação artificial. Percebam que ele não faz qualquer referência à fertilização in vitro. E aí o que aconteceu, pessoal? Percebam, olha, somente inseminação artificial. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque uma pessoa decidiu ajuizar uma demanda dizendo o seguinte: ei, eu quero que a justiça obrigue o plano de saúde a custear o meu procedimento de fertilização in vitro. E aí o plano de saúde negou, né? Naturalmente. Perdão, primeiro ela pleiteou, o plano negou, aí essa pessoa resolveu ajuizar uma ação pedindo ao Poder Judiciário para condenar o plano de saúde ao custeio da fertilização in vitro. O grande argumento dessa pessoa foi o seguinte: olha, o plano está falando que não pode cobrir, mas ele não é obrigado a cobrir inseminação artificial. A fertilização in vitro não está escrito na lei. Esse é um rol taxativo que deve ter uma interpretação restritiva, e aí o plano vai ter que custear. Aí essa pessoa foi tendo esse pedido negado até chegar ao STJ. E o STJ fixou uma tese interessante. Porque percebam, e aí a gente mais uma vez precisa buscar a interpretação da norma de acordo com a ratio da lei. Será que o legislador, ao colocar ali inseminação artificial, ele quis dizer só inseminação artificial mesmo? Ele quis especificar, olha, isso aqui é só inseminação artificial, que o plano de saúde não deve cobrir?
E aí foi feita uma interpretação no seguinte sentido, peraí, quando a lei se refere à inseminação artificial, nesse contexto aqui, o que ela está querendo dizer, na verdade, são técnicas de reprodução assistida. Porque não faria o menor sentido a lei dizer inseminação artificial e excluir a fertilização in vitro, porque as pessoas simplesmente pediriam ao plano fertilizações in vitro, em vez de inseminações artificiais. Então percebam comigo a necessidade de se interpretar a lei buscando-se a intenção do legislador. Nós vamos ver a tese que foi fixada pelo STJ nesse sentido. Isso vai nos demonstrar o quanto é importante uma ampla interpretação de cada dispositivo legal. Eu tirei para falar hoje, nesse nosso encontro, sobre o artigo 10, inciso 3 da Lei dos Planos de Saúde, para que vejamos quanto a interpretação, a hermenêutica jurídica se faz presente no nosso dia a dia. Um pequeno dispositivo que necessita de tanta interpretação. Vamos tratar um pouquinho da tese para a gente finalizar. Vamos lá. Tema: Lei dos Planos de Saúde, inseminação artificial, fertilização in vitro, exclusão. Destaque: o artigo 10, inciso 3 da Lei 9656, ao excluir a inseminação artificial do plano referência de assistência à saúde, também excluiu a técnica de fertilização in vitro. Vamos lá. O propósito recursal, informações de inteiro teor, o propósito recursal consiste em dizer, em relação ao artigo 10, inciso 3 da Lei 9656 de 98, se, ao excluir a inseminação artificial do plano referência, também deve ser compreendida ou não a exclusão da técnica de fertilização in vitro. É conhecida a distinção conceitual de diversos métodos de reprodução assistida. Todavia, referida à diversificação de técnicas, não importa a redução do núcleo interpretativo do disposto no artigo 10, inciso 3 da Lei dos Planos de Saúde, ao autorizar a exclusão do plano de referência da inseminação artificial. Caso contrário, a cada novo procedimento científico associado à denominada procriação artificial, então, mais uma vez, seria compelida a operadora do plano de saúde a dar a respectiva cobertura. Esta não parece ser a solução exegética mais consonante com a lei dos planos de saúde, conforme sua análise sistemática e também com o suporte da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Ademais, é a própria lei que estabelece quando a interpretação de seus comandos deve-se utilizar das definições da medicina ou outras áreas do conhecimento, como bem revela o artigo 10, inciso 9, da Lei 9656 de 1998, que refere-se aos tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico ou não reconhecido pelas autoridades competentes. Não foi esta a opção legislativa ao excluir a inseminação artificial, intencionalmente, sem mencionar quais as especificidades da medicina na sua operacionalização. E não parece que, ao fixar a, entre aspas, inseminação artificial, o legislador tenha limitado exclusivamente a este procedimento, excluindo os outros métodos artificiais, levando em conta a frágil distinção entre se a fecundação ocorre intracorpórea ou extracorpórea. Por outro lado, se a inseminação artificial for vedada e a fertilização in vitro autorizada, quais seriam as razões para os beneficiários de plano de saúde se utilizarem de um procedimento e não de outro, diante do fim último esperado de ambas as técnicas científicas, que é a gravidez ou a fertilidade? Sem ignorar as peculiaridades casuísticas a serem resolvidas pela indicação do profissional médico assistêntico, quer parecer que o próprio conteúdo da norma estaria esvaziado pelo excesso da restrição interpretativa. Isto é, a pretexto de se interpretar restritivamente o rol taxativo, o resultado dessa exegese seria o próprio estrangulamento da norma ante a hiperespecificação da sua hipótese de incidência. Ademais, ao exercer o poder regulamentar acerca das exclusões do plano de referência, cita-se novamente a resolução normativa, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atuou nos exatos termos dispostos no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9656 de 98,
não havendo, portanto, inovação na ordem jurídica nem ampliação do rol taxativo, mas a sua materialização na linha do disposto e autorizado expressamente pela lei de regência. Rapaziada, volto para mim. E percebam que eu quis demonstrar nessa aula, nesse momento inicial, falei inicialmente sobre algumas dicas acerca da petição inicial, como, por exemplo, o endereçamento, falei sobre a necessidade de abertura de tópico, mas o nosso momento aqui ele é breve, é um momento de acender luzes, de mostrar importância. E eu quero fechar a aula de hoje dizendo a importância de se interpretar os dispositivos legais da forma mais ampla possível. E deixando o seguinte recado também, o CDC não cria uma norma ultra protetiva do consumidor. É uma norma protetiva? É, mas a finalidade é a manutenção da autonomia privada, da boa-fé, da função social dos contratos e etc. E não a proteção exagerada a todo e qualquer custo do consumidor. Devemos sempre agir com razoabilidade e bom senso. Rapaziada, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês. Estamos juntos. Valeu. Beijo do professor Diego.